Tem um assunto que a gente debate há algum tempo já aqui no Pan News, é sobre a questão da região metropolitana de Maringá, e avançou mais uma etapa. Agora tem um documento e os prefeitos, Ângelo, eles têm aí praticamente até o final de semana para aderir ou não. Eu queria que você me explicasse, por que os prefeitos têm que aderir se a cidade já é da região? Eu queria que você me explicasse. Até agora, assim, bem a grosso modo, até agora foi só uma questão política. Só funcionar na prática como região metropolitana nunca funcionou. Agora vai funcionar. Aí você tem que entrar dentro dos regramentos do Estatuto da Cidade, do governo federal. Isso envolve até tarifa de transporte público, né? Tem um monte de coisas que mudam, né? Acesso a financiamento, um monte de coisa. Porque no papel, o que existe hoje é só política. E mesmo com essa mudança, olha só, estamos falando em 26 cidades. Exato. É absurdo, na minha opinião. E isso vai complicar, vai dar um trabalho lá na frente. Quais seriam as cidades, então, que seriam, na tua ideia, para a região metropolitana de Maringá? Não, eu acho que, assim como na maioria das regiões metropolitanas, é o pessoal conurbado. As cidades do entorno só. O entorno. Aqui em Maringá, primeiro, para você ter uma ideia, a primeira vez, até o atual presidente da Câmara era secretário na época, se eu não me engano, de integração regional. O primeiro levantamento foi de 11 municípios aqui na região, né? Hoje você tem mais que o dobro. Porque aí foi deputada colocando a cidade não sei de onde, o deputado colocando, é tudo questão política. Mas eu acho que hoje, no máximo, 11 seria de bom tamanho, conurbado, o pessoal mais pertinho. E isso facilita, inclusive, na hora de fazer projeto. Você fazer projeto para beneficiar 26 cidades de uma vez só, tem município que não consegue fazer coisa própria, coisa simples da cidadezinha lá, de 30 mil habitantes, 20 mil habitantes, 5 mil habitantes. Agora você imagina uma região metropolitana, o esforço que exigirá. De qualquer forma, a gente tem hoje especialistas nessa área, tanto no governo do estado quanto aqui em Maringá, que podem realmente ajudar. Pode terminar. Não, só para lembrar aqui, aí você tem aqui a região metropolitana, que também era só um cargo político, né, e que daí de enfeite. Ô Agnaldo Vieira, teu posicionamento com relação a esse número de cidades, no documento lá, são 26 prefeitos que precisam aderir à região metropolitana. De fato, eu penso nas cidades que são conurbadas, que cidades que se avizinham mesmo a Maringá. O que você pensa disso? Ficaria viável com todas essas cidades, as 26, ou tinha que restringir isso para o que é de fato a região metropolitana? O duro é ruim também para aquela cidade que fica no meio, né? Lá no, vamos supor, uma Iguaraçu, Astorga, né? Não fica nem para Londrina e nem para Maringá nesse sentido. Então ficaria ruim para essas cidades também que não ficam tão próximas, né? Elas não estariam em nenhuma região metropolitana. Então é complicado. Porém, eu acho que para funcionar mesmo a região metropolitana com políticas públicas, eu acho que são as mais próximas, né? As mais conurbadas seriam o ideal para que funcionasse realmente. Porque depois você tem 10, 15, 20, 30 cidades, aí vira uma bagunça, vira uma festa, como é o caso da MUSEP aqui em Maringá, que não funciona. Luiz Neto. Essa questão, ela para Maringá, ela tem que ser bem pensada, né? O Rigon falou sobre a questão da região, da coordenação, né, da região metropolitana que a gente tem hoje, e tem que ver o que de fato vai agregar todo esse processo, né? Porque você incluir por incluir, fica numa situação muito ruim mesmo. E acredito que o pessoal vai ter alguma estratégia, né? O prefeito deve estar à frente também desse diálogo, os prefeitos dos municípios e, claro, o governo do estado, que é parte interessada também para que esse processo dê certo. A diferença é que esse processo hoje ele é essencialmente técnico, ele não é político, e quem está comandando é a SEDU. Mas as 26 cidades que estão nesse processo, elas estão ali por política, não estão? Não, elas têm que... A carta de adesão tem uma série de medidas que ela vai ter que tomar. Isso não significa que elas vão permanecer. E só lembrando, na época dos 11 municípios que formariam a primeira região metropolitana, Iguaraçu estava no meio. Então, quando a gente fala conurbado, não é só o entorno, é o entorno do entorno, entendeu? Entendi. Kim Rafael. Olha, eu não sei exatamente se isso vai trazer algum benefício, né, para a Maringá em si e também para os outros municípios que iriam agregar.
O importante é que cada região metropolitana tenha a sua independência, né? E eu acho que agregar mais e ter uma independência perto aqui de Maringá para suprir todas as necessidades, isso dentro da saúde, educação, tudo, para, né, fazer com que só uma região fique tão concentrada, eu acho que talvez isso é um pouco ruim. Nós vimos aí, até pela pandemia, a lotação de hospitais, de leitos, poderia sim ser um pouco até mais político nesse caso, de os deputados estaduais, né, reverem essa situação e fazer várias concentrações de polos que possam dar um serviço, às vezes, de qualidade de saúde e tal, para não sobrecarregar uma região apenas. Eu acho que isso é complicado, porque nós temos muitas cidades com baixa, né, habitação. Então, eu acho que seria interessante a gente fazer várias concentrações justamente para tentar desafogar esses grandes centros, né? Pamela Bussolini. Paulo, eu achei meio confuso tudo. O Rigon estava falando que quando começou com 11 cidades, depois por política, esse número se inflacionou. Depois veio informação que não, que é critério técnico. Na minha opinião, eu acho o seguinte, uma cidade como Astorga, por exemplo, é uma cidade que tem prefeito, que tem vereadores, enfim. Eles podem, junto ao governo do estado, buscar o que a cidade precisa. Não precisa sobrecarregar uma cidade como Maringá, que está relativamente distante. A gente tem que... Eu acho que isso tudo serve para mascarar um pouco e deixar com que algumas pessoas joguem as suas responsabilidades em cima das outras, acabem, de certa forma, ali se aproveitando de uma movimentação de uma cidade maior, quando, na verdade, esses representantes eles têm que buscar o que a cidade precisa. Né? Porque eu acho que as pessoas jogam muito na MUSEP, por exemplo, como a gente estava falando na pandemia, e cadê essas autoridades dessas cidades? Então, eu acho sim que Maringá deveria apenas abarcar ali as cidades vizinhas, né, que estão mais no entorno. Só queria colocar que Londrina, que é maior que Maringá, a região metropolitana lá é mais antiga e tem 17 municípios. Astorga, por exemplo, que está mais próximo a Arapongas, que pertence à região de Londrina, está na NUSEP, que é a região de Maringá, e está na região metropolitana de Maringá. Dos 30 municípios da região de Maringá, 26 se inscreveram. Né? Para você ter uma ideia, na beira do rio Paranapanema, nós temos duas cidades que pertencem a Maringá, e são mais de 100 quilômetros. Né? Então, muita distância, gente. Ô, Fernando Tupan, conta pra gente da região metropolitana de Curitiba, se funciona e se tem cidades que estão distantes. Tem cidades distantes, como a cidade da Lapa, que é a 60 quilômetros de Curitiba. Eu posso falar para você, assim, cada cidade tem a sua própria Câmara, o seu próprio prefeito, e tem algumas políticas públicas diferentes. Você vê, em Araucária, a passagem é a mesma coisa de Campo Mourão, conforme vocês falaram, a R$2, diferente de Curitiba, que é 5. Então, o que acontece com essas cidades? Algumas propostas, tendo a região metropolitana sendo integrada a Maringá, por exemplo, vão poder fazer consórcio do lixo, vão poder fazer consórcio de várias iniciativas que acham necessárias assim para baratear os custos para as cidades. Mas isso, às vezes, na prática, não acontece. Vamos ver o que vai rolar daqui para frente, assim, que são muita coisa diferente, com realidades diferentes. E a integração, assim, eu vejo aqui em Curitiba, não muda muito, além de se construir estradas, vias rápidas, seria aqui, que a gente chama aqui em Curitiba, para ligar com a região metropolitana. Para mim não tem diferença nenhuma em cada cidade ser independente.